Então, neste último vídeo, eu vou dar um exemplo de como se desenvolve uma ontologia no Protégé. Eu vou considerar como exemplo o domínio que eu mostrei anteriormente nas últimas aulas, que é esse aqui, sobre um professor que pode ser um professor titular, assistente, sobre os cursos que ele leciona e organiza. E vamos supor aqui que essa ontologia que eu estou desenvolvendo, ela vai ser hospedada neste site. Nas aulas anteriores, nós formamos esse documento com base na metodologia que foi ensinada na primeira aula para desenvolvimento de ontologias. Então aqui ele mostra todo o documento que nós preenchemos para o desenvolvimento desta ontologia em específico. Então aqui nós determinamos um escopo, que o domínio é uma instituição de ensino, que esta ontologia ela tem como objetivo recuperar informações sobre professores, cursos, lições de casa e suas relações, e as perguntas que nós visamos responder uma vez que essa ontologia estiver construída e populada com instâncias. Nós enumeramos alguns termos com base na descrição do domínio e a partir disso nós definimos as classes, as propriedades, as restrições e criamos as instâncias. Então agora eu vou mostrar inicialmente como criar as classes dessa ontologia no Protégé. Então aqui eu tenho a tela inicial do Protégé. A primeira coisa que nós faremos é definir o site de hospedagem da nossa ontologia. Como nós vimos anteriormente, ele é www.poslin.fmg.br/lig948d. Então aqui está definido o site de hospedagem da nossa ontologia. Como nós vimos anteriormente, se eu quisesse importar uma outra ontologia, era nessa subaba que eu faria, chamada de Ontology Imports. Aqui eu posso definir os prefixos da minha ontologia, na subaba Ontology Prefixes, e aqui os axiomas gerais, caso eu quisesse construí-los. Vamos diretamente para a aba Entities para nós definirmos as classes. Então aqui eu tenho as classes da minha ontologia até então, que sempre se inicia com uma superclasse chamada de OWL-Think. Aqui agora eu vou definir um curso. Então, vou chamar esse conceito de curso. Veja que a URI dele é criada com base no nome que eu dei para esse conceito. E aí eu sei que um curso ele pode ser regular e curso de laboratório. Então, vou definir aqui um curso regular. Lembrando, sempre evitar espaços, ok? Uma vez que você der espaços no nome de uma classe, a URI vai ser definida com um underscore. Então, vamos deixar juntos aqui. Além de curso regular, eu tenho uma subclasse de curso, que é curso laboratório, certo? Aqui, caso eu queira definir o nome deles direitinho a partir da propriedade label que nós aprendemos na última aula, basta eu clicar aqui em Annotations, o mais, e aqui eu tenho a entidade label. Então eu posso definir o idioma no qual eu quero definir um nome para esse conceito. Então vamos definir em português, curso regular. Aqui foi criado um label para ele. Caso eu quisesse criar outro em outro idioma, poderia vir aqui novamente, chamar de regular course, seria o termo para ele em inglês. Então vejam que os labels foram criados. Vamos seguir em frente. Uma vez que eu defini os cursos, eu posso definir o conceito lição, que nós criamos no documento, que novamente posso colocar o label dele em português, então, lição, posso definir em inglês também. Agora eu vou definir o professor, definir um label para ele em português, então ele vai ser professor. E um professor ele pode ser assistente e titular, certo? Então vamos definir professor titular, que eu defino o nome dele certinho, esse termo, titular. Um professor ele pode ser assistente, então, professor assistente. Ok, então aqui estão criadas todas as nossas classes. Antes de partir para a criação das propriedades, eu queria definir algumas restrições aqui. Então, uma vez que sempre quando vocês criarem as classes numa ontologia, a pergunta que vocês devem fazer é a seguinte: uma determinada instância, ela pode assumir duas classes? Então, por exemplo, um professor, ele pode ser também uma lição, ou uma lição pode ser também um curso? Caso não, essas classes nós podemos dizer que elas são disjuntas. Então a gente pode aplicar uma restrição de disjunção nelas. Para isso, a gente pode vir aqui, nessa categoria disjoint with. Então eu posso dizer que professor ele é disjunto de curso e de lição. Então aqui agora, como nós podemos ver,
todas as classes elas foram definidas como disjuntas a partir dessa restrição que nós aplicamos. O mesmo que a gente pode fazer para subclasses de cada uma das classes que nós criamos. Então, por exemplo, um professor assistente, ele pode também ser professor titular ao mesmo tempo? Não, né? Então também eu vou definir que professor assistente ele é disjunto de professor titular. E a mesma coisa para curso. Um curso regular, ele não pode ser um curso em laboratório nesse meu domínio. Então, eu também os determino como disjuntos. Então, essas são as primeiras restrições que eu posso aplicar uma vez que eu defino as classes. Quais são disjuntas e quais não são. Outra pergunta que nós poderíamos fazer é qual classe é equivalente a qual. Então, nesse caso específico, eu não tenho nenhuma classe equivalente. Vamos supor que eu criasse algo aqui, eu tivesse uma subclasse chamada course. Então, eu poderia muito bem falar que curso seria uma classe equivalente à classe course. Só para exemplificar, mas eu não vou criá-la aqui. Então agora vamos criar as propriedades de objetos. Como nós vimos no vídeo anterior, posso vir aqui para essa subaba do Entities, chamada Object Properties, e aqui eu posso definir minhas propriedades de objetos, clicando nesse botão aqui. Então primeiro eu seleciono a superclasse da propriedade que eu vou criar, e aqui eu vou criar uma primeira chamada isPartOf. Aqui também eu vou no Annotations, eu vou definir um label para ela em português. É parte de. Então aqui, o domínio dela, essa propriedade sempre vai receber como sujeito uma instância da classe lição. Então aqui eu vou definir class hierarchy, eu defino lição como domain dessa propriedade. E lição é parte de curso. Então sempre como objeto dessa propriedade é uma instância da classe curso. Então eu vou definir como range curso. Então, aqui está criada a minha propriedade. A segunda que eu vou criar, vou chamar de isOrganizedBy. Aqui eu vou definir um label em português para ela, é organizado por. Então essa propriedade ela relaciona professor com curso. O domain dessa propriedade sempre vai ser instâncias da classe professor. Então, eu vou definir aqui como domain, professor. Já como range, eu vou definir curso. Professor organiza curso. Desculpa, aqui é o contrário. Curso é organizado por. Ao invés de professor, eu vou ter curso aqui. Então, apago o professor, apago o curso do range. Com range eu vou definir professor. Então, curso é organizado por professor. Agora eu posso criar uma subpropriedade chamada organiza, organize. Aqui eu defino um label. De organiza, e aí aqui sim, professor organiza curso. Então, o domain vai ser professor e o range vai ser curso. E essa propriedade, né, como nós podemos ver, ela é inversa da propriedade isOrganizedBy que nós criamos, certo? Professor organiza curso, assim como o curso é organizado por professor. Então, eu posso vir aqui, inverse of, e eu posso definir organize como o inverso de organized by. Então está criado aqui uma restrição inversa. E por último, nós temos aquele problema lá sobre lecionar. Um professor assistente ele só pode lecionar cursos de laboratório, enquanto um professor titular ele pode lecionar qualquer curso. Então, aqui eu posso criar primeiro uma propriedade lecture, ou vamos criar em português mesmo, leciona. Definir como label dela também leciona. E aqui dentro eu posso criar uma subpropriedade. Titular leciona. Aqui no leciona primeiro eu vou colocar como domain professor, range curso, titular leciona. Vou colocar professor titular. Professor titular ele pode lecionar qualquer curso. E aqui eu vou criar uma subpropriedade de leciona chamada assistente leciona. Aqui vai ser criado com o underscore. Aqui eu posso definir assistente leciona. Poderia colocar um comentário aqui, né, para explicar. Propriedade que define a relação entre
professores assistentes e cursos de laboratório. Então, aqui tem um comentário para exemplificar para algum outro ontologista que tenha acesso a essa ontologia que eu estou construindo. Então, aqui nós definimos as propriedades de objeto. No caso dessa ontologia específica, ela não tem nenhuma propriedade de dados. Tá? Então, nós podemos partir agora para a criação de uma outra restrição que venha a existir. Vamos ver lá no documento. Aqui eu defini as propriedades de objetos, eu não tenho nenhuma propriedade de dados, como foi dito anteriormente. E aqui eu tenho as restrições hierárquicas, que já foram definidas quando nós criamos as classes. Então, nós definimos curso regular como uma subclasse de curso, curso laboratório como uma subclasse de curso também, assim como titular e assistente como subclasses de professor. E também definimos que organiza é inverso de organizado por. Então, agora a gente pode partir direto para a criação das instâncias. Então, vamos criar. João é um assistente, Maria é titular. Vou criar aqui uma propriedade João. Aí aqui eu vou definir o tipo dele como professor assistente. Aí eu tenho a Maria. Maria ela é professora titular. Aqui a gente pode falar que são indivíduos diferentes, né? Caso queira deixar bem específico para as instâncias. Vamos criar os cursos agora. Tem um curso, uma instância de semântica, que é um curso regular, e de ontologias, que é um curso de laboratório. Vamos criar semântica. Semântica é um curso regular. Eu tenho ontologias, que é um curso de laboratório. Eu vou criar exercício 1. Exercício 1 é uma lição e exercício 1 é parte de semântica. Então vamos lá. Exercício 1 é uma lição e aqui eu posso criar agora uma propriedade de objeto. Posso falar aqui exercício 1. Né? Eu posso clicar Ctrl espaço, ele me mostra as propriedades que tem. Então, Spark of. Aqui eu defino semântica. Foi criado. Aí, em seguida, eu posso falar que semântica é organizado por Maria, assim como ontologias é organizado por João. Então, vem aqui. Is organized by. Semântica pela Maria. Ontologias. Organizado pelo João. Aí João leciona ontologias e Maria leciona semântica. Então vem aqui, assistente leciona ontologias. Maria, titular leciona semântica. Então tá aqui, tá criada a nossa ontologia. Algo que eu vou descrever com mais detalhes na próxima aula, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem simples. Não sei se vocês se lembram bem, mas na primeira aula nós falamos que uma das características mais importantes das ontologias é a interoperabilidade dela com a máquina. Então, a partir das informações que eu inseri de classes, relacionamentos e restrições, a máquina ela pode complementar com informações que ela prevê com base nessas entradas que nós demos. Então, por exemplo, informação que é importante aqui é que nós definimos aqui em propriedades que isorganized by é o inverso de part of. Só que aqui, se nós vermos, eu só informei as ligações pela propriedade isorganized by. Então, eu falei que a ontologia é organizada por João, assim como semântica é organizada por Maria. Mas eu não inseri nenhuma informação com relação à propriedade organized. Mas com base nas restrições que eu dei e nas instâncias que foram criadas, se eu vim aqui na ontologia, no reasoner, e eu falar start reasoning, então com base nas restrições que nós criamos, a máquina agora ela prevê que João ele leciona ontologias, e João ele organiza ontologias. Assim como a Maria,
ela também organiza a semântica, com base nas propriedades de inversão que nós criamos. Então, por último, aqui para mostrar para vocês, eu vou exportar essa ontologia que eu criei no formato Turtle. Então, posso vir Turtle Syntax, vou salvar como cursos.ttl, minha ontologia está criada lá. Se eu for abri-la, vou ter minha ontologia no formato Turtle, que antes nós tínhamos feito manualmente, lembra? Aqui está toda a informação. Então agora alguns exercícios que eu vou deixar para vocês para a próxima aula. Na última aula foi pedido como exercício para vocês desenvolverem uma ontologia em representação gráfica em Turtle para esse domínio. Então medicamentos diferem-se entre aqueles que precisam de prescrição médica e os que não precisam. Cada medicamento contém uma substância ativa. Um medicamento pode ser substituído por 0 ou mais medicamentos. O Panadol é um medicamento que não precisa de receita, enquanto o Tramadol é um medicamento que precisa. Loperamida é um exemplo de substância ativa. Então eu vou pedir agora para que vocês abram esta ontologia desenvolvida em Turtle no Proteger e qualquer erro que venha a aparecer, eu quero que vocês resolvam. Então só para demonstrar para vocês que, por exemplo, eu tenho essa minha ontologia em Turtle que foi exportada agora, certo? Mas vamos supor que eu tivesse feito ela manualmente e eu tivesse esquecido algum detalhe. Por exemplo, colocar ponto final aqui na linha 2, tá? Eu vou salvar ela assim. Eu vou vir aqui no Proteger, vou clicar em File, Open, e eu vou definir essa minha ontologia. Então, cursos.ttl. Ele vai apontar um erro. Se eu vir aqui em Turtle, que é a sintaxe que eu estou mostrando, ele vai falar que tem um erro, tá? Na linha 2. Então, eu posso ir lá na linha 2, aí eu posso ver, poxa, está faltando, então, aqui, ponto final, e fechar com o símbolo de maior. Se eu salvar, pedir para reload, ela vai me mostrar a ontologia. Se a ontologia que vocês fizeram em Turtle manualmente na aula passada tiver algum erro de sintaxe, o Proteger vai apontar para vocês. Vocês podem arrumar a ontologia de vocês manualmente até que ela consiga ser importada no Proteger. Então aqui tem a minha ontologia, tem as estatísticas sobre ela. Tem uma funcionalidade muito bacana do Proteger chamada AWL-Vis. Então é possível ver a representação gráfica das minhas classes. Então esse é o exercício 1 para vocês. Peguem o arquivo Turtle que vocês definiram como exercício na última aula e tentem importá-lo para o Proteger. E qualquer erro que apareça, tentem corrigir na sintaxe do Turtle até que vocês consigam abrir. Segundo exercício, eu vou pedir para que vocês desenvolvam uma ontologia no Proteger para essa ontologia dessa representação gráfica aqui. Eu quero que vocês considerem como site de hospedagem esse endereço URL, www.poslim.letras.fmg.br/bob. E o exercício 3, eu quero que vocês desenvolvam uma ontologia no Proteger para este domínio aqui que eu vou descrever. O conjunto de faculdades e institutos formam uma universidade. Uma universidade é responsável por organizar disciplinas através de currículos. As faculdades e institutos contribuem para os currículos com aulas e tutoriais, que são lecionados pelo corpo docente da universidade, formado por professores e assistentes. Estudantes devem se matricular num currículo específico e serem aprovados nos exames ministrados nas disciplinas e concluir os exercícios dados nos tutoriais. Um estudante deve passar por 3 exames em cada disciplina. Caso o estudante faça o exame, sua nota é registrada em sua ficha na universidade. Então veja que aqui a gente tem um domínio mais complexo do que os anteriores, com mais conceitos, mais termos. Então tentem resolvê-lo e na aula seguinte a gente vai comparar as soluções que vocês deram com uma solução que eu vou mostrar. Então por essa semana é só. O que nós vimos nesta aula foi uma introdução ao Proteger, com uma definição do que ele é, como fazer a instalação desse editor de ontologias, além da apresentação das funcionalidades básicas a partir de um exemplo. Então, entrem no Proteger, tentem desenvolver uma ontologia, pratiquem e bons estudos a todos.